Meus amigos, minhas amigas, é incrível o que está acontecendo no Brasil, né? Cada vez vai ficando mais claro aí que o Supremo Tribunal Federal brasileiro está vivendo aí um regime de exceção, né? Alguns ministros estão se achando intocáveis e acima da lei, né? Eles estão usando a lei aí ao seu bel prazer, modificando a lei ao seu interesse e se achando aí deuses do Olimpo, achando que eles podem fazer o que eles bem entendem, sem respeitar a nossa Constituição, o que eles deveriam defender, né? Eles estão lá justamente para isso, para defender a Constituição, e é o que eles menos fazem, né? Alguns, né? Alguns ainda se salvam, poucos se salvam, mas a maioria está lá, né? Para se beneficiar do cargo. E agora chegou a vez aí do Gilmar Mendes incluir o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, no inquérito das fake news. O Gilmar Mendes pediu que o Alexandre de Moraes incluísse o Romeu Zema no inquérito aí por conta de algumas postagens, né, tirando o sarro ali, né, ironizando o ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes não gostou, né, das postagens e resolveu partir para cima dos Romeu Zema. E é aquela coisa, né? Quanto mais eles tentam, né, fazer esse tipo de coisa, mais óbvio vai ficando que eles estão, na verdade, se sentindo ali cercados, né, e amedrontados com tudo que está acontecendo, porque vai aparecendo cada vez mais, vai se tornando claro cada vez mais que eles não estão respeitando a nossa Constituição, e todos eles, isso daí, né, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, o Toffoli, esses três principalmente já deveriam estar sendo impeachmentados aí se esse país fosse um país sério, né? Mas nós estamos no Brasil, e aqui no Brasil sabe como é que as coisas vão andando, né? Então, pessoal, o que acontece é que a Globo News, né, ficou em verdadeiro choque. Aí vocês vão ver os comentários aí do pessoal da Globo News, e lá na UOL também o carequinha Josias de Souza também lá inconformado, né, com a atitude aí do ministro Gilmar Mendes. E tá assim, né? E depois vocês vão ver também o Romeu Zema respondendo a essa ação aí do Gilmar Mendes. É isso que nós vamos assistir aqui. O conteúdo tá incrível, pessoal. Fica até o final do vídeo porque vale a pena, beleza? Só não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos. E deixa também o seu comentário aí dizendo o que você está achando de tudo isso. Vamos para o nosso conteúdo aqui, pessoal, sem mais enrolação. Vamos lá. Ação já confirmada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, falei com ele há pouco, ele confirmou a informação publicada hoje na Folha pela Mônica Bergamo, ou seja, confirmou que pediu ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, ao ministro Alexandre de Moraes, para ser mais direta e precisa, que o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, seja investigado por fake news, ou seja, ele entrou com uma notícia crime contra o ex-governador e pediu para que ele seja incluído, portanto, investigado no inquérito das fake news, que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Um inquérito bastante polêmico, para dizer o mínimo, que rende muitas críticas porque foi aberto em 2019 por ofício, ou seja, de ofício, por decisão única e exclusiva do ministro Dias Toffoli, não teve provocação de órgãos de investigação. Moraes foi escolhido, não foi sorteado, e de lá para cá esse inquérito guarda muita coisa em sigilo e já houve até um pedido para que de fato ele seja encerrado. Mas vamos para os detalhes aqui. Aí o que a gente tem de informação é sobre esse pedido, porque isso foi feito depois que o Romeu Zema, ex-governador de Minas, divulgou no mês passado um vídeo nas redes sociais. E esse vídeo ele dizia o seguinte: tinha um boneco que imitava o ministro Gilmar Mendes numa suposta conversa com o ministro Dias Toffoli. Um fantoche de Toffoli aí pedindo para que Gilmar suspendesse quebras de sigilo determinadas pela CPI do crime organizado. O que isso trata? Qual é a mensagem política por trás dessa ofensiva, digamos assim, de Zema lá nas redes sociais? Gilmar Mendes, no caso da CPI do crime organizado, ele suspendeu várias quebras de sigilo, alegando que não era uma questão da CPI do crime organizado. E, por outro lado, a partir dessas decisões, houve muita crítica ao ministro, de parlamentares, inclusive, falando abertamente que ele tentava blindar o seu colega, ministro Dias Toffoli. Esse é o cenário. Bom, a partir disso, desse vídeo de Romeu Zema, Gilmar entrou com essa notícia crime, pediu a investigação de Zema no inquérito das fake news e a gente vai acompanhar o que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer a partir de agora. Thomas Trauman, vamos aqui. Que momento vive o Supremo, hein? Que momento, que momento. Boa tarde, Leilani, boa tarde, amigos, boa tarde, assinantes. O que eu acho que é o irônico desse processo todo é que a ação do ministro Gilmar Mendes, ela confirma justamente o que o ex-governador Zema está falando. A lógica do Zema eles são intocáveis. É a série de vídeos que o Zema tem colocado nas suas redes sociais, é justamente isso. São situações em que, mostrando, com humor, você pode dizer que passa o limite, não passa o limite, mas é um humor crítico e ácido que faz parte totalmente do jogo da campanha, você pegar e dizer, olha, os ministros supremos se acham acima da lei, eles se acham uma casta. O que o ministro Gilmar Mendes faz ao tentar colocar
como disse o Otávio, não tentar uma ação civil de reparação, etc, mas ao tentar colocar o Zema dentro do processo do inquérito da fake news, é justamente mostrar que ele se acha intocável. Quer dizer, confirma justamente a crítica que ele tá levando. E que não é a primeira vez. Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes, não só o ministro Gilmar Mendes, também o ministro Toffoli, eles claramente ameaçaram o senador Alessandro Vieira de uma ação que pode impedi-lo de ser candidato em outubro. Usando abuso de poder. Usando por um suposto abuso de poder ao ele tentar, e aí eu acho que todo mundo concorda que foi um erro do Alessandro, mas a questão não é essa, a questão toda é o método. O método, assim, claramente, o método do ministro Gilmar Mendes e o método dos outros ministros, hoje parece assim, qualquer crítica é considerada um ataque. Qualquer crítica tem uma resposta com um dobro de poder e mostrando assim, é como se o Supremo não pudesse ser criticado. Que é um absurdo. Diante das circunstâncias que a gente está vivendo. A pegada do vídeo é colocar ministros do Supremo como pessoas intocáveis. Ou seja, acho que também cabe ao Supremo o questionamento: por que as pessoas enxergam os ministros do Supremo como intocáveis? Porque ao longo dos últimos tempos no Brasil, você teve uma série de indícios, no mínimo embaraçosos, em relação a ministros do Supremo, onde eles se facultam o direito de não dar explicações. Não dar explicações. É como se eles não tivessem que prestar esclarecimentos perante a sociedade. É dentro desse contexto que esse vídeo ganha espaço e ganha visibilidade. Quem criticar o ministros do STF, a crítica ali que eu entendo você pode dizer que o Zema foi responsável, que não é papel de um ex-governador ficar usando o Vila Sésamo para fazer uma crítica, pode dizer tudo. Mas você usar um instrumento como o inquérito das fake news para proteger ministros de crítica, assim, se ele está atingido, se o Gilmar se sentiu atingido, se o Toffoli se sentiu atingido, eles são, antes de mais nada, cidadãos. Cidadão recorre ao direito, ao advogado dele. Processa esse Zema que ele... Calúnia, né? Como todo mundo faz. Então, você usar um instrumento institucional do STF porque se sentiu ofendido, não está de acordo com o que se espera numa democracia. Só um detalhe, ele falou usar um instrumento institucional, só que isso não é um instrumento. Esse inquérito das fake news foi aberto de ofício, o que é proibido pelo STF. Só pode ser aberto um inquérito no STF quando o STF é provocado. E esse inquérito foi aberto pelo Dias Toffoli sem ter sido provocado pela Polícia Federal, nem pela Procuradoria-Geral da República. Simplesmente ele abriu o inquérito, jogou na mão do Xandão, e esse inquérito vem rolando de lá para cá. Ou seja, é completamente ilegal. Nem é um instrumento institucional, como acabou de dizer aí o nosso amigo Otávio Guedes aí da Globo News. Gilmar Mendes se considera ofendido, e parece que se considerou, ele deveria bater as portas da primeira instância do judiciário, e não a porta do gabinete vizinho do Alexandre de Moraes. Ocorre que está acontecendo um fenômeno no Supremo. Esse inquérito das fake news, que fez no mês de março, aniversário de 7 anos, está sendo utilizado como uma espécie de delegacia de polícia particular do Supremo Tribunal Federal. Teve a sua função durante um determinado período. No final do mês passado, o presidente do Supremo, Edson Fachin, já declarou que está na hora de encerrar esse inquérito, disse que tem conversado com o Alexandre de Moraes sobre a conveniência de encerrar o inquérito, porque o Supremo, ou a Justiça, existe para conduzir inquéritos, mas também existe para encerrar inquéritos, né? Não parece razoável que um inquérito dure 7 anos e que continue a ser acionado de forma inadequada. Ainda outro dia também, o ministro Alexandre de Moraes decidiu ele próprio incluir um caso estrelado por um empresário chamado Marcelo Conde, filho de um ex-prefeito do Rio de Janeiro, é acusado de pagar R$4.500 em informações confidenciais de mais de 1.800 contribuintes, entre eles a mulher do Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi. E esse caso está também submetido, por decisão do Alexandre de Moraes, essa violação de sigilo fiscal, está também ela submetida a ou sendo investigada no âmbito desse inquérito das fake news. Não parece razoável, também aqui, o crime é cometido contra os ministros, não pelos ministros do Supremo, por uma pessoa que aí mesmo que não tem foro nenhum, nem a autoridade é um empresário do Rio de Janeiro. Então, realmente, esse inquérito se desvirtuou, virou um inquérito sem fim, né? E não faz o menor sentido que o Supremo Tribunal Federal mantenha, sob a relatoria do Alexandre de Moraes, um inquérito multiuso, que serve para apaziguar as aflições dos ministros do Supremo. Está na hora de encerrar esse inquérito. A notícia-crime do Gilmar Mendes correta, mas está endereçada ao personagem errado. Isso deveria ter se dirigido a um juiz magistrado de primeiro grau, ele que constitua um advogado e que acione a primeira instância contra o Romeu Zema, que de fato merece ser admoestado, porque, como disse, isso ultrapassou aí seu interesse eleitoral
está roçando as fronteiras do crime contra a honra. Oi, governador. Bem-vindo mais uma vez aqui à CNN Brasil. Governador, queria ouvir o senhor sobre os planos que o senhor já publicizou a respeito do que faria em relação ao Supremo quando eventualmente assumisse a presidência da República. O senhor que é pré-candidato. O senhor fala de idade mínima, o senhor fala de tempo de duração desses mandatos dos ministros do Supremo. Considerando esse último factual do ministro Gilmar Mendes acionando algo contra o senhor vislumbra também estipular um tempo de duração para inquéritos, considerando que esse inquérito das fake news, do qual o senhor pode vir a ser alvo, já dura 7 anos? Eu já disse que, eleito presidente, vou lutar por mudanças profundas no Supremo. Quero ministros com 60 anos ou mais, o que automaticamente vai limitar o tempo deles no tribunal a, no máximo, 15 anos. E ser ministro do Supremo, para mim, é o coroamento de uma longa carreira no Judiciário, no Ministério Público, ou como um professor de direito, e não estar nomeando os jovens para poder exercer funções ideológicas e políticas como nós estamos assistindo. Nomeando o advogado do presidente, nomeando o advogado do partido, o ex-ministro do presidente. Parece que se transformou ali no local onde o presidente vai colocando a companheirada, e não no local para colocar gente realmente preparada para fazer a diferença para um Brasil melhor. Além disso, quero acabar com as decisões monocráticas. Isso hoje é um tapa na cara do Congresso. Senadores, deputados votam e a canetada de um ministro desmonta aquilo de uma hora para outra no minuto. Isso não é democrático. Então, o Supremo precisa, sim, de mudança. Bom, Neila, não vai me intimidar de forma alguma. Eu não tenho o rabo preso, fiz um governo totalmente transparente, sem corrupção, à frente de Minas Gerais. E estou muito à vontade para estar criticando essa farra dos intocáveis. Qualquer brasileiro, acho que até mesmo aquele que não sabe ler adequadamente, está entendendo o que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, que se transformou num Supremo balcão de negócios. Isso causa indignação nos 210 milhões de mineiros. Acho que o ministro escolheu errado. Ele deveria estar escolhendo algum dos seus colegas, que são muito próximos do maior chefe do crime organizado do Brasil, com os quais fizeram negócios, contratos, usaram seu avião, e não a mim, que governei Minas sem levar um parente para trabalhar no Estado. Inclusive, tenho um primo que é presidente do Morgan Stanley, um banco internacional. Durante toda a minha gestão, o banco não fez uma negociação com Minas Gerais, nem com as estatais mineiras, por uma questão de compliance, de lisura. Então, exemplos nós temos aqui no Brasil. Eles deveriam vir aqui para ver o que foi que eu fiz. Acho que eles não sabem que é possível fazer uma gestão sem colocar dinheiro inidôneo no bolso. Me parece que estão lá muito mais visando negócios pessoais do que protegendo a democracia. Vou continuar meu trabalho. Inclusive, amanhã, dia da Inconfidência Mineira, daqui a pouco estou indo para Ouro Preto, é mais um motivo para eu estar reforçando essa indignação. Antes foi a coroa portuguesa expoliando o povo brasileiro e hoje são os intocáveis lá de Brasília que se consideram acima de todos e acima da lei também. Aí, pessoal, você viu aí o Zema, né? Ele fez uma postagem tirando um sarro lá, principalmente do Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes se sentiu ofendido. Agora vamos falar a verdade, né? Se esses ministros vão se sentir ofendidos por cada postagem que fizerem aí na internet, eles vão ter que processar o Brasil inteiro, porque tem uma avalanche de postagens, de memes, tirando o sarro dos ministros do STF, né? É uma verdadeira avalanche. Por quê? Porque os ministros não se dão, né, a sua dignidade, né? Não agem como pessoas sérias que deveriam ser, né? Não respeitam a Constituição brasileira, fazem o que bem entendem, né? Se beneficiam aí do cargo que ocupam para conquistar dinheiro, né? Praticamente todos eles têm parentes aí com escritórios de advocacia que terminam pegando, né, clientes que têm interesse no STF, ou seja, dá para entender, né? Qualquer idiota sabe o que está acontecendo. Essa questão do Banco Master aí foi a gota d'água para realmente mostrar
né, que tem muita coisa errada acontecendo nesse STF, e realmente o que o Zema falou é verdade, precisa haver uma reforma total no STF, né? Isso que ele falou achei bem legal aí, só colocar ministro acima dos 65 anos de idade e para serem coroados por uma carreira que já era uma carreira respeitosa, né? Que é bem conceituada, né? Uma pessoa bem conceituada aí na sociedade, que tem uma carreira digna, honesta, né? E não militantes, que nem o Lula está colocando lá. O Lula prometeu na campanha que não iria colocar amigos, nem partidários como ministros do STF, e foi só o que ele fez. Ele já fez 3 indicações, e as 3 são de amigos e partidários. Indicou o Zanin, que era o seu advogado e amigo, indicou o Flávio Dino, que é seu amigo há dezenas de anos, né, desde a juventude, e ainda militante, né, de esquerda, militante do Lula, e agora indicou o Messias, né, o Jorge Messias, aí, conhecido como o garoto de recado da Dilma Rousseff, que não passa de um militante petista, fanático petista, né, que está sendo colocado lá, né, o Lula ele ainda não foi aprovado, não houve a votação no Senado para a aprovação dele, mas o Lula está colocando ele lá justamente para ser mais um militante em favor do Lula e do PT no STF, assim como já tem vários, né, porque faz quase 20 anos que o PT está lá, então você faz ideia de praticamente todos os ministros que estão lá foram indicados ou pelo Lula ou pela Dilma. Poucos são os que foram indicados por outros presidentes. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo, né? Esperamos que aconteça alguma coisa e que esse STF aí seja passado a limpo. Porque agora, muito mais do que o escândalo do Banco Master, o escândalo maior agora é o dos ministros do STF. É o escândalo do STF que está rolando agora, né? Então é isso aí, pessoal. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para receber novos conteúdos e dá um like aí, senta o dedo no like aí, que não custa nada, não paga nada, e você ainda ajuda nosso canal de direita a crescer e a ser mais divulgado pelo YouTube, beleza? Valeu, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, um grande abraço e fique com Deus.